Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula então. Hoje a gente vai falar sobre acumuladores hidráulicos. Vamos ver algumas funções, algumas aplicações deles e o que eles são, tá? Então, pessoal, basicamente, um, um acumulador hidráulico, ele armazena pressão, tá? E essa pressão ela se torna energia potencial e pode ser transformada em trabalho, tá? No seu sistema. Basicamente é isso. Tá? A gente tem três tipos de acumuladores: acumuladores carregados por peso, acumuladores carregados por mola e hidropneumáticos. O carregado por peso, ele vai ter uma pressão constante, tá? Ele vai ter uma pressão constante em toda a sua atuação. Por quê? Porque aqui em cima você vai ter pesos, esses pesos podem ser de metal, pode ser de concreto. Então, esses pesos eles vão estar sempre fornecendo o quê? Uma força constante. Não tem variação na força que eles estão aplicando. E aqui você tem também uma área constante, essa área constante, então você vai ter sempre uma pressão constante, independente da quantidade de líquido que tem aqui dentro. Tá? Independente da quantidade de líquido, você tem essa situação. Só que ele tem um problema com a questão da flexibilidade. Tá? Na questão de montagem, eles não são tão fáceis de serem aplicados, tá? Devido ao tamanho, não são tão fáceis de serem manipulados. Tá? Operam sempre na vertical. Os carregados por mola, a pressão tem variação da pressão. E aqui no caso, essa pressão ela vai depender da força que a mola está fazendo. É claro, se a mola estiver comprimida para cima, ela vai ter maior força. Conforme o líquido vai indo embora, você vai perdendo essa pressão interna, essa pressão causada você vai perdendo a força da mola e, consequentemente, a pressão que é desenvolvida pelo acumulador. Tá? Mas aqui você acaba preenchendo o seu reservatório até a pressão do sistema. E aí, quando for necessário utilizar, junto com a ajuda com a força da mola, o líquido que está pressurizado aqui tende a sair. Tá? Os acumuladores hidropneumáticos, pessoal, eles são acumuladores que eles são preenchidos com gás. Tá? Normalmente é o nitrogênio que é utilizado. Não é utilizado o ar comprimido por causa do risco de explosão, tá? Devido à mistura de vapor, ar e óleo. Então, normalmente você acaba utilizando aí o gás nitrogênio seco nessas aplicações. E normalmente tem um elemento que separa a parte aqui do gás e a parte do líquido que você está utilizando no sistema. Aqui, basicamente, nesses hidropneumáticos, temos três tipos de separadores. O primeiro aqui é o tipo pistão, né? A parte de cima você está com gás, a parte de baixo é o preenchimento do líquido. E esse gás ele fica preenchido de forma constante, você não modifica a quantidade de gás interno. Tá? Então, quanto mais líquido você tiver aqui na parte de baixo, maior vai ser a pressão que você vai ter aqui devido a essa presença do gás. Tá? Então, um pistão, você utiliza um pistão, a carcaça com um pistão dentro. O tipo de diafragma, você tem aqui um diafragma que está separando o gás, um tipo de borracha que separa o gás aqui do líquido. Aqui no meio ele coloca uma peça de metal para evitar a extrusão, evitar a deformação da sua bolsa, onde contém o gás. E o último tipo hidropneumático é o tipo bexiga.
Ele consiste basicamente de um balão, uma borracha especial que tem aqui dentro, que é preenchido com esse gás nitrogênio seco. Ele tem uma válvula que se fecha quando fica vazio, tá? Fica sem gás, sem líquido aqui dentro. Então essa válvula fecha o caminho, tá? E na verdade essa pressão acaba auxiliando na saída na saída do fluido, do líquido, tá? Quando a gente trabalha com esse tipo hidropneumático, com esse gás, pode ocorrer uma compressão isotérmica, tá? Ou compressão adiabática. Compressão isotérmica significa que o calor do gás já foi dissipado. Então, ele não armazena energia calorífica. Por quê? Porque o gás, se o gás está, vamos falar assim, mais frio, ele acaba se comprimindo mais, tá? Então, aqui tem um exemplo, ó. Aqui, ó, o gás comprimido isotermicamente a mesma pressão. Então, se o gás tá mais frio, ele tende a ter uma compressão maior, tá? Se ele está na mesma temperatura que do líquido que está aqui embaixo, do fluido, ele tende a ter uma compressão maior. Agora, se ele está aquecido, o gás aquecido ele acaba ocupando mais espaço. Então, aqui você tem menor quantidade de líquido no preenchimento, tá? Então, isso é quando o gás é comprimido adiabaticamente, ou seja, o gás ele não está na mesma temperatura do fluido que está aqui embaixo, do líquido que está aqui embaixo. Ele está mais aquecido, tá? E quando ele está mais aquecido, ele ocupa mais espaço. E aí você tem menos quantidade de líquido. Aqui ele traz algumas características sobre a compressão isotérmica. Quando você tem uma compressão isotérmica, você tem uma compressão mais lenta, né? Se você realiza uma compressão mais lenta, você vai conseguir preencher esse espaço com mais líquido. Ocupa um espaço menor na compressão, então depois que está comprimido, né, você tem um espaço menor aqui, um espaço reduzido, tá? No enchimento armazena mais fluido. Então a gente viu aqui, ó, devido a esse pouco espaço que ele está ocupando, tem armazenamento de maior quantidade de fluido aí em cima. E consequentemente descarrega mais fluido, expandido isotermicamente ocupa mais volume, tá? A compressão adiabática, as características dela, ela ocupa um espaço maior na compressão, porque o gás está mais aquecido. A compressão ocorre mais rapidamente, porque você tem menor entrada de líquido. Então, essa é uma consequência. Menos líquido, descarrega também menos líquido. E também, expandido adiabaticamente, ocupa menos volume. Tá? No caso, o que acontece? Se você tem uma carga e descarga frequente do seu acumulador, a tendência é que você não tenha esse gás expandido e comprimido de forma isotérmica. Caso você tenha menor trabalho do acumulador, a tendência é que ele mantenha. Se você carrega ele mais lentamente, se ele é menos utilizado, a ideia é que ele esteja na mesma temperatura do líquido e aí ele consiga armazenar maior quantidade de líquido. Tá? Então depende do trabalho do seu compressor aí. Aqui essa parte, pessoal, ele coloca alguns exemplos, tá? De função desenvolvida pelo compressor. Então manter a pressão do sistema, desenvolver fluxo no sistema, absorver choques do sistema. Tá? A gente vai simular a pressão do sistema, choque do sistema e também para fornecer maior vazão para o sistema. Tá? A gente vai fazer essa simulação. Aqui no caso de desenvolver fluxo no sistema, por exemplo, se você tem um cilindro que ele é muito grande,
tá? E aí, dependendo da situação, caso o seu compressor não der conta ou está atendendo muitas máquinas, o seu acumulador ele pode fornecer a energia potencial necessária para continuar esse fluxo e terminar o curso aí do seu cilindro, tá? Aqui ele demonstra um exemplo para manter a pressão do sistema. Então o acumulador aqui ele vai auxiliar a manter a pressão que você tem na linha de carga, tá? A gente vai ver, vamos fazer um exemplo dessa operação aí. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó, Festo, tá? Então aqui eu tenho um circuitinho, ok? Eu tenho um circuito. Eu vou tirar aqui, ó, vou tirar a linha do acumulador para a gente ver, tá? Então, basicamente, o que acontece aqui, pessoal? Esse cara aqui, ó, ele esse pressão de bar aqui embaixo, tá? E essa pressão bar aqui é a pressão que eu tenho sobre o meu pistão, tá? Então, essa pressão de baixa é essa e a pressão do pistão é essa daqui de cima, tá? Então, a gente vai fazer um teste sem o acumulador e ver o que acontece com a pressão do sistema, tá? Então, vamos lá. Deixa eu dar um play aqui. Então, vou lá. Aqui já está, vocês percebem aqui, ó, já chegou em 60 quilos. Eu vou atuar a minha válvula. Olha só. Tá avançado, vou voltar. Ok? Acho que tá bom já para a gente dar uma analisada aí. Então percebe o seguinte, ó. Aqui é o ponto que tem 60 kg. Na hora que eu faço a manipulação, né, para ela, no caso aqui, essa parte maior é quando ela estava avançando. E aqui é a parte do retorno. Você percebe como cai a pressão, né? A pressão estava em 60 quilos aqui em cima, ela cai para baixo de 10 quilos, né? Menor que 10 quilos aqui de pressão, tá? Então, assim, tem uma queda muito brusca, tá? Eu achei que tinha configurado... Calma aí, pessoal. Eu achei que tinha configurado a parte de cima. Deixa eu ver. Ah, tá. Pessoal, falei errado para vocês, hein? Aqui em cima, ó, esse 10 aqui é do acumulador, tá? Mas enfim. Mas vocês perceberam aquela oscilação, tá? Então, sem o acumulador, a pressão tem uma queda muito brusca, tá? A pressão do sistema cai de forma muito rápida. Agora eu vou utilizar o meu compressor e vamos ver qual que vai ser a diferença, tá? Olha só, né? Aqui está carregando o compressor. Essa curva que vocês veem aqui é o carregamento do compressor, né? E a pressão é a mesma, por isso que teve a mesma curva. Agora está em 60. Eu vou atuar minha válvula, né? Vocês vão perceber como que muda. Olha só, ela caiu para 40 quilos, pessoal, nesse ponto. Ó. E na hora que eu deixei retornar, ó, só teve uma caída para 50 quilos. Antes estava caindo para quê? Para menos de 10. E agora ela está segurando de 40 a 60, 40 a 60. Então o acumulador está auxiliando a manter a pressão do sistema. Você precisa de pressão do sistema de forma rápida. Essa é a função que o acumulador está tendo aqui nesta aplicação, tá? Vamos ver uma segunda aplicação, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, essa aplicação aqui é para evitar choques, tá? Então,
que acontece? Esse pistão que vocês estão vendo aqui, eu coloquei uma carga sobre ele, tá? Eu coloquei uma carga sobre ele, que está sobre pressão. Deixa eu pegar aqui. Olha só, coloquei uma carga aqui de 800 kg para esse pistão. E ele está num ângulo de 90 graus, tá? Então, apesar da imagem não parecer, está num ângulo de 90 graus. E aí, pessoal, o que a gente vai perceber? Eu vou fazer uma manipulação muito rápida sobre nossa válvula direcional para realmente fazer choque, tá? Vocês veem aqui que eu já tenho uma simulação que eu já tinha feito antes, tá? Em que eu comecei a manipular de forma muito rápida, né? Isso daqui foi consequência de eu trabalhar na válvula direcional em uma velocidade muito rápida, tá? Então vocês veem aqui, ó, que a pressão, essa pressão que está aqui é a pressão desse manômetro, tá? E a pressão chegou a bater 500 bar. Então isso daqui são choques, tá? São choques que dá no sistema e esses choques podem ser prejudicial. Você vê que é um instante muito curto de tempo, tá? Aqui deu de 10 a 12, não deu nem um segundo. Se você observar aqui, ó, aqui 10, 12, né? Vou falar assim que seja um segundo aqui. Só que esse um segundo bateu em 500 bar. Então, essa situação pode ser prejudicial ao seu pistão. Esse 1 segundo em 500 bar pode fazer diferença e acabar levando o seu pistão a ter um desgaste prematuro, né? Ele acaba se desgastando mais rápido, tá? Então, eu vou colocar aqui para simular, para a gente detonar o nosso pistão aí, tá? Então, vamos lá. Olha só. Aqui ele está empurrando a carga, chegou no máximo, tá? E aqui manteve. Agora eu vou começar a oscilar que nem doido para estourar mesmo o pistão. Olha só. Olha lá, bateu, chegou perto de 500. Ok? Deixa eu parar a simulação. Olha só. Então aqui, ó, sem o acumulador, eu cheguei próximo a 500 aqui, 500 bar de pressão, tá? Agora eu vou instalar o acumulador na minha linha e a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Aqui no caso a aplicação é para amortecer, tá? E evitar esse choque que pode acontecer no seu sistema, ok? Então vamos lá, vamos atuar. Você vê que há uma subida mais suave, tá? Agora começa a oscilar ali perto de 120. Terminou de avançar, ok? Deixa eu pausar a simulação. Então vocês percebem aqui, ó, que até a subida foi mais suave. A pressão foi aumentando de forma devagar. Aqui nesse instante é o momento em que o pistão consegue empurrar a carga e quando ele termina ele chega na sua pressão final, tá? Eu vou soltar a simulação e vou começar a fazer aquela manipulação doida aqui em cima e a gente vai ver qual que vai ser a pressão máxima que vai chegar ao nosso pistão aí, tá? Vamos lá. Olha só, aqui ó, ficou abaixo de 250, ó. 250 está aqui. Essa foi a nossa pressão máxima. Eu vou dar uma nova carga nele para a gente deixar ele carregar totalmente, para a gente ver se a gente consegue detonar um pouco mais essa pressão aí. Vamos lá. Olha lá, está no máximo agora. Eu vou começar a oscilar que nem doido. Não consegui chegar perto daquele valor antigo. Ó.
tá? Então, vamos lá. Perceberam o seguinte, em nenhum momento nessa simulação ó, passou de 250. Ficou abaixo de 250. E sem o acumulador bateu em 500. Então ele auxiliou a evitar esse choque no sistema, tá? Que pode ser prejudicial aos equipamentos que estão instalados aí na linha, tá? Tanto para a válvula direcional, como também válvula direcional aqui embaixo, como também o seu pistão aqui em cima, tá? E agora uma terceira aplicação que eu separei aqui, pessoal, que é no auxílio da vazão, tá? Opa, deixa eu ver aqui. Então aqui vocês vão perceber o seguinte, aqui no caso eu estou querendo aumentar o quê? Eu estou querendo aumentar a velocidade com que esse pistão avança, tá? Aqui eu vou estar monitorando a velocidade do meu pistão, tá? Vou fazer primeiro sem o acumulador, então esse cara aqui vai estar fora. E vamos ver o que vai acontecer aí na velocidade. Tá? Então vamos lá, vou atuar, avançou, deixar retornar, beleza. Tá? Parei aqui, deixa eu aumentar um pouco mais. Deixa eu pegar aqui, ó. No avanço, ele alcançou uma velocidade de 0,2 metros por segundo, tá? E aqui no retorno, de 0,32 metros por segundo na hora de voltar para trás, tá? Então aqui eu quero aumentar o que? A minha velocidade. Então esse acumulador que eu estou utilizando, o fluido que vai sair dele vai auxiliar a aumentar a minha vazão, tá? E aí acontece, além da vazão fornecida pelo sistema, eu vou ter a vazão também, vou somar a vazão oferecida pelo meu acumulador. Então vai ter uma soma de vazão. Isso vai fazer com que aumente a velocidade. Vocês podem perceber, ó, aqui, ó, começou em 2 segundos mais ou menos. Quando chegou aqui entre 4 e 5, ele terminou de avançar. E aqui, ó, começou em 7 praticamente e terminou de avançar em 8,5 mais ou menos, tá? Então agora eu vou ligar o meu acumulador e a gente vai ver a diferença que vai ter aí, tá? Ok. Olha só. Avançou. Beleza. Tá? Vou fazer o seguinte, eu vou repetir essa simulação, vou deixar o acumulador carregar primeiro. Vamos lá. Deixa eu carregar primeiro ali. Aqui deixar chegar em 60, chegou em 60. Beleza. E agora vamos lá, vamos manipular aqui, ó. Avanço, retorno. Beleza. Olha só. O tempo, ó, aqui 16, aqui 17. Né? Aqui no caso não deu nem, vamos falar assim, se tiver em segundos, tá? Deu meio segundo aqui para avançar, tá? E aí terminou de chegar, a velocidade foi para zero porque ele terminou o avanço. Aqui o retorno, tá? Também bem rápido. Vamos ver a velocidade que alcançou. Olha só, 1 metro por segundo, 1 metro por segundo de velocidade aqui. E essa parte de baixo, 0,98, 1 metro por segundo também, tá? Então a gente vê que foi uma velocidade bem maior com o acumulador, né? Houve a soma da vazão do acumulador com a do sistema, oferecida pelo sistema, e você ganhou em velocidade de fluxo, tá? Aqui do seu pistão, ok? Então, só para a intenção desses vídeos foi para demonstrar algumas aplicações relacionadas aí a acumuladores que dá para fazer com eles, né? Às vezes você olha um acumulador e não sabe no que ele está auxiliando o sistema,
tá? Qual que é a finalidade dele? Então, aí eu apresentei 3 funções que a gente pode estar aplicando no nosso acumulador aí. Aqui na apostila, pessoal, ele traz algumas definições em relação aos acumuladores. No caso que ele traz definição de volume útil, que seria, no caso que você tem o seu acumulador, você tem aqui o seu acumulador, tá? E aí você tem aquele balão aqui dentro. Então, o volume útil para o enchimento do líquido aqui dentro. Tá? O volume útil vai depender, ele é definido devido às pressões máximas e mínimas que é aplicado. Então, o enchimento de líquido dele tem um limite em relação à pressão que é aplicada com o líquido que é enchido aqui dentro. E também o descarregamento tem uma pressão mínima que chega que o líquido para de fluir. Tá? Então, entre essas duas pressões, você tem aqui o volume útil de trabalho. E a pré-carga é a pressão que você tem dentro do seu acumulador quando você está sem líquido, tá? No caso aqui ele estaria vazio. Então, você tem uma pré-carga de gás aqui no caso, ó, por exemplo, 100, 200, 300 psi. E essa tabela aqui está mostrando o seguinte, no caso aqui é uma tabela de performance adiabática isotérmica de um acumulador de 231 polegadas cúbicas, então um reservatório de 231 polegadas cúbicas. Tá? O valor de cima é o valor quando você enche adiabaticamente, ou seja, se você enche de forma mais rápida, você tem carga e descarga de forma mais frequente do seu acumulador. Tá? E aqui o valor de baixo, da linha de baixo aqui, é quando você enche isotermicamente, ou seja, o trabalho do seu acumulador é mais lento, então a tendência que a temperatura do gás seja igual à do líquido, seja mais fria, então você tem uma quantidade maior, tá? Enchimento desse gás. E aqui, pessoal, por que tem essa variação? Tá? Essa variação, no caso aqui de volume, é conforme a pressão, quantidade, ou seja, você está enchendo de líquido aqui dentro e a pressão que você está tendo no líquido. Né? 1200, então, assim, 100 psi, 200 psi, até 2100 psi. Tá? E aí, o líquido está sob, por exemplo, pressão de 2100 psi. E qual a quantidade desse líquido você consegue armazenar diabaticamente e isotermicamente, tá? Para cada uma dessas situações. Ok, pessoal? Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso, tá? Espero que tenha ajudado aí a vocês a compreenderem melhor a aplicação dos acumuladores nos circuitos aí de hidráulica. Qual que é a sua finalidade e quais são as suas aplicações aí, ok? Obrigado, pessoal, pela atenção e até a próxima.